Hoje nós entrevistamos o advogado Dr. Fabrício Martins, um dos grandes nomes do direito no Tocantins. É um jovem que tem aí toda uma carreira jurídica pela frente. A gente fica muito feliz em estar participando desse momento, dessa conversa, desse bate-papo sobre direito, sobre o acesso da comunidade aos operadores do direito no Tocantins, que a gente sabe ainda que é um pouco complicado ter esse acesso, né? Dado as questões burocráticas. E o doutor Fabrício recentemente teve uma grande repercussão na mídia, na imprensa, com a defesa do Osmar Figueiredo, né? Que foi preso injustamente, e o doutor Fabrício conseguiu fazer com que o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revesse essa situação e realmente fizesse determinasse a investigação sobre esse caso. E hoje está em liberdade Osmar Figueiredo. Eu vi um vídeo na internet aí, lhe agradecendo, o grande advogado Fabrício Martins. Fabrício tem uma coisa muito bonita que eu gosto sempre de falar, eu gosto sempre de elogiar os xambioaenses. O Fabrício é de família de Xambioá, tem um trabalho maravilhoso na área do direito e a gente hoje vai bater esse papo. Doutor Fabrício, fica à vontade para iniciar as suas considerações. Daqui a pouco a gente volta falando sobre o direito no Tocantins. Bom dia Araguaína, bom dia Brasil. Passando aqui hoje para comentar a respeito do caso do senhor Osmar Souza Figueiredo. Ele passou em torno de 30 dias preso aqui em Araguaína. 30 dias preso, isso mesmo pessoal, 30 dias preso. E o caso do seu Osmar é um caso que chama a atenção pelo erro cometido pelo Estado. Ele, no início do atendimento, ele logo me causou interesse, porque ele disse o seguinte: olha, eu não sei por que eu estou preso, eu não sei a razão pela qual eu estou preso. Naquele primeiro momento, eu escutei o que ele disse, fui até em casa e abri o processo dele. Eram muitas laudas do processo imenso, e eu tentei ver alguma conexão do seu Osmar com o caso em questão e não vi nenhuma conexão sequer. E parti para analisar onde foi o erro cometido ali. E o que foi que aconteceu? O criminoso, na cidade de Rio Verde, do Goiás, apresentou um documento falso com os dados do seu Osmar, mas, no entanto, com a foto dele. E o criminoso confessou o crime de homicídio na delegacia. Após isso, o criminoso saiu, o delegado pediu a prisão e o juiz deferiu, fazendo com que um mandado de prisão fosse gerado no nome do seu Osmar. Um erro grotesco. E o seu Osmar, ele suportou o cárcere desde o dia 11 de dezembro de 2025. E eu peguei esse caso por razões humanitárias mesmo, já que a Defensoria Pública daqui do Estado não pôde assistir o Osmar. Casos que nem esse são importantes para que a sociedade ela possa fazer uma espécie de sindicância ou uma espécie de fiscalização do poder público e verificar como as autoridades estão agindo diariamente. Cabe nós nos perguntarmos: por quantos servidores não passou o caso do seu Osmar? Na mão de quantas autoridades não passou o caso do seu Osmar? Ele ficou preso e suportou o cárcere por conta da negligência do Estado. E outra indagação também é: como a gente pode reparar esse dano? E não há como efetivamente reparar esse dano, não tem como reparar esse dano. A reparação que vai se buscar é uma reparação meramente simbólica, pois reparar esse dano da pessoa ter passado em torno de 30 dias suportando degradante, humilhante e aviltante cárcere, não há como. E casos assim também têm o poder de fazer a gente refletir sobre a atuação do advogado. Muitas das vezes, o advogado ele carrega um estigma daquele que serve à impunidade, daquele que está a favor do criminoso. Mas não, o advogado está para defender direitos e garantias de todas as pessoas. O advogado ele não luta a favor da impunidade, ele luta contra a impunidade. Ele luta contra um sistema punitivista que é exagerado.
que é muitas das vezes abusivo. O advogado ele não está alheio à justiça, mas ele é um dos elementos desta. Ele faz parte da justiça. E foi isso que fizemos no caso do seu Osmar. Portanto, a advocacia tocantinense, a advocacia de todo o Brasil, ela tem que ser uma advocacia forte, ela tem que ser uma advocacia vigorosa, ela tem que ser uma advocacia pujante. E vez ou outra, o advogado ele pode sim fazer atividades, fazer trabalhos que sejam de forma pro bono, por razões humanitárias. No caso do seu Osmar, além de toda a elaboração técnica que eu fiz, eu contei com a colaboração de um perito do escritório, que fez um laudo pericial, grafotécnico e de imagem, que atestou no laudo dele, imediatamente, que na análise dos dois documentos eram pessoas materialmente distintas. Peguei esse laudo, juntei com outros documentos que comprovavam o equívoco e levei isso à cognição do julgador lá do estado do Goiás. E com isso a promotoria também do estado de Goiás ratificou os meus pedidos e o juiz de imediato deferiu a liberdade. Com isso, o juiz ele determinou mais diligências para que se possa determinar quem é o verdadeiro acusado e determinar onde foi o real erro. E no processo, nesse atual momento, já se determinou quem é o real acusado. Inclusive a denúncia ela já foi refeita no processo. E o senhor Osmar, só estamos aguardando decisão para que o senhor Osmar ele saia de fato do processo e não ocupe mais o polo passivo da ação. Doutor, como que o senhor teve acesso a essa situação? Como você conheceu o senhor Osmar, o caso do senhor Osmar? Como que o senhor teve conhecimento? Foi procurado por alguém? Alguém lhe procurou? O senhor... O caso do senhor Osmar foi o seguinte: eu cheguei até ele por meio de outros presos interpostos. Eu tenho outros clientes na Casa de Prisão Provisória de Araguaína. Em atendimento com um deles, pediram para que eu chamasse o Osmar, porque o caso dele era de uma injustiça grave, uma flagrante injustiça. E nisso, eu pedi ao agente penal que tirasse o senhor Osmar da cela e que viesse falar comigo. E como eu falei no início, chamou a atenção desde o início. Por quê? Geralmente a pessoa, quando ela está sendo acusada de um crime, ela está sendo processada, ela chega e fala: doutor, aconteceu isso, aconteceu aquilo. O senhor Osmar virou para mim e falou: eu não sei por que eu estou aqui. Eu não sei por que eu estou preso. Eu não sei de nada. Eu não conheço nada. Eu não sei a razão pela qual eu estou aqui. Esbravejei na delegacia, fui para a audiência, falei, não é eu, eu estou aqui. Eu estou aqui agora. Imediatamente eu entrei em contato com a família, entrei em contato com a irmã, ela ratificou aquilo, aumentou muito mais a minha curiosidade e nisso fui procurar o nome do seu Osmar, fui procurar o processo e encontrei mais de 900 laudas desse processo do Goiás. Busquei em cada testemunha, em cada pessoa que foi envolvida nesse processo para verificar se o senhor Osmar tinha alguma conexão com esse caso. E evidentemente que nenhuma. O senhor Osmar nunca saiu de Araguaína. O senhor Osmar é um vendedor ambulante aqui desta cidade. Ele vende meias. Entretanto, o senhor Osmar ele cometeu alguns percalços na vida com relação à sua própria documentação pessoal, que ele deveria ter tido mais cuidado. Ele já perdeu a certidão de nascimento, ele já perdeu uma vez os documentos. Então, pode ser que num desses dois momentos, algum criminoso encontrou e falsificou os documentos dele. É uma hipótese que eu entendo ser mais factível, ser mais provável de ter ocorrido com o senhor Osmar. O senhor Osmar, ele comoveu as redes sociais, a história dele, a história foi bem impactante, né? E nessa história fica aquela situação. Quais os motivos do que a gente vai debater agora? Quais os motivos de tanta dificuldade que o cidadão
tem para ter acesso ao operador de direito, ao advogado, ao defensor, até a defensoria pública mesmo. Vou chamar aqui a atenção para a defensoria pública, para a gente marcar até uma consulta com a defensoria pública é muito difícil, muito complicado, é muito burocrático, por assim dizer. E as pessoas que têm menos acesso a conhecimento, as pessoas que têm menos poder aquisitivo, enfim, as pessoas mais humildes, as pessoas mais pobres, elas acabam se sentindo alijadas do direito de ter acesso a um advogado. Porque todos os cidadãos têm que ter direito a ter um defensor, né? Assim a gente entende. Mas é muito complicado ter acesso a um advogado. Graças a Deus o Osmar teve esse contato com o senhor, teve esse, por meio dos outros presos que tiveram a sensibilidade de falar sobre essa situação, que se sensibilizaram com a história do Osmar. E qual o motivo, por que leva a ter... A gente vê tanto advogado formado hoje, tanto advogado e médico formado hoje, mas mesmo assim ainda é difícil o cidadão comum ter acesso a um advogado, porque às vezes acham que pela questão da carestia, do preço, de não sei o quê, mas mesmo no setor público, eu não sei se isso atua como defensor público, mas mesmo na defensoria pública ainda é complicado ainda a gente ter acesso a um defensor público. Às vezes as pessoas perdem a esperança de ter o seu direito garantido pela falta de acesso a um defensor. O que leva, na sua visão, o que acontece? Por que tem essa situação toda? Bom, o acesso à justiça é um assunto que eu diria que ele tem múltiplos fatores. A gente não pode ser simplista e falar, é isso, é aquilo. Não, existe uma série de fatores que realmente dificultam o acesso à justiça do cidadão comum. No caso do advogado, vamos primeiro à Defensoria Pública, né? A Defensoria Pública ela possui uma limitação prevista em lei. Ela só pode atuar nos processos do Tocantins. Então, se um preso ou uma pessoa tem um processo em outro estado, infelizmente a atuação da Defensoria Pública ela vai ficar limitada. Eles podem comunicar a Defensoria Pública do outro estado para que a Defensoria Pública do outro estado possa atuar. Mas para isso depende da eficiência, depende do labor de outra Defensoria Pública e não daqui do estado de Tocantins. Na época que eu fui estudante de Direito, eu fui estagiário da Defensoria Pública aqui do estado. E, por sorte, aqui a Defensoria Pública do estado, sem sombra de dúvidas, é uma das melhores do país. Apesar, evidentemente, enfim, serviço público, tem os seus defeitos, mas é uma Defensoria Pública boa e, no entanto, tem suas limitações. E no caso do seu Osmar, a Defensoria Pública daqui estava limitada, haja vista que o processo é de outro estado. Então, eles não têm atribuição para atuar nos processos do estado do Goiás. Acesso ao advogado privado, evidentemente que a atuação do advogado privado em ações pro bono, elas são exceções, porque a vida do advogado privado ela tem custos. Temos custos para nos manter, para poder levar o pão de cada dia à nossa casa. Mas isso não tolhe, isso não é um obstáculo para que, evidentemente, em casos excepcionais, em flagrantes ilegalidades, o advogado privado ele possa atuar. Mas também existe um outro aspecto nessa conversa toda, que não é só estrutural, mas também vem da própria psique do cidadão e vem da própria educação formal. Eu acredito que o Estado ele falha com o cidadão desde o início, desde a escola, já que não temos uma educação sobre a nossa própria legislação. É só conversar com as pessoas e perceber o tanto que a nossa educação formal falhou. As pessoas elas não têm, muitas das vezes, ideia ou entendimento de direitos que são muito básicos, de direitos que são elementares para todo cidadão. E a primeira barreira que eu nomeio aqui é uma barreira cultural informativa. As pessoas elas não têm ideia dos seus direitos. Na escola não são ensinadas que elas têm direito à permanência em silêncio, elas têm direito a acesso à justiça, elas têm direito a não comprar venda casada ou questões similares. As pessoas não sabem disso, infelizmente. Então, a primeira falha que eu percebo, ela vem desde o ensino básico. As pessoas não são ensinadas a isso.
A segunda barreira que a gente mencionou já no início dessa conversa é uma barreira econômica. Infelizmente, a gente vive em um país muito desigual. Então, temos pessoas que não têm condição de arcar com os custos dos advogados. Para isso, existe a Defensoria Pública, que pode pegar a causa de pessoas hipossuficientes. Entretanto, a Defensoria Pública ela fica limitada só à Justiça Estadual, ela não pode atuar na Justiça Federal. Se quiser uma atuação na Justiça Federal gratuita, tem que procurar os núcleos de prática jurídica, ou então, se você for réu em algum processo penal na Justiça Federal, será nomeado defensor dativo para você. Então, existem soluções, mas só que muitas das vezes elas não são tão claras e não são tão evidentes para aquele cidadão que não é tão bem informado. Outra barreira, e essa é uma barreira um pouco mais, digamos, escondida, pouco percebida, ela é uma barreira psicológica. A própria crença na justiça. As pessoas, muitas das vezes, elas não acreditam que vão ter justiça na sua vida, que a causa delas não vai ser devidamente assistida. Uma descrença no próprio poder judiciário. Bom, Luiz, eu acredito que essas três barreiras são elementares na nossa sociedade, são as barreiras que evidentemente prejudicam que o cidadão ele tenha acesso de fato à justiça. O acesso à justiça, o acesso à defensoria, ao defensor, né? É uma das questões que eu discuti muito com uma grande líder que nos deixou, infelizmente nos deixou, a dona Raimunda, lá do São Miguel, a dona Raimunda Quebradeira. E aí ela falando sobre a questão de ensinar as leis, eu dizia para ela, esse pessoal tem que entender as leis. Ela dizia, mas as leis mudam todo dia, meu filho. Todo dia o deputado muda uma lei, bota uma lei nova sobre a sociedade. Mas eu acho que é importante a gente estudar a cidadania a partir da Constituição, né? O direito de ir e vir, o direito de fazer com que a pessoa entenda a sua situação, a sua condição como ser social. Você falando aí sobre a questão da punição, do encarceramento, eu lembro de um livro que eu li, agora que eu vou, como diz o Timago, vou filosofar, um livro dos Delitos da Pena, de César Beccaria. É muito atual aquele livro, apesar de ter sido escrito já há muito tempo, mas é muito atual. Ainda hoje o sistema judiciário, o sistema, vou dizer assim, a polícia atua ainda muito na questão mais de punir do que ressocializar o cidadão. Mas aí, essa é uma outra situação. A gente está falando sobre o acesso ao direito, o acesso aos advogados, o acesso ao defensor público. Isso é importante que as pessoas entendam primeiro os direitos dela, para depois saber que ela tem esse direito à defensoria. A defensoria do Tocantins, ela, apesar de ser muito burocrática, acho que tem que ser burocrática até por ser um serviço público, ela é muito atuante, tem feito aí um trabalho bacana, um trabalho interessante, um trabalho importante. E agora, tem contato com o seu Osmar? Como é que está o Osmar hoje? Como é que o Osmar hoje está vivendo? Você fez um comentário muito interessante a respeito da polícia que age muito para punir. Eu diria que, fazendo um gancho nisso que você falou, que a polícia, o sistema de justiça criminal como um todo, e casos como o do seu Osmar evidenciam isso, a justiça criminal está agindo de uma forma muito mecanizada, automatizada, sem se preocupar com quem evidentemente está sendo preso, a forma como está sendo preso, como o poder público, como o efetivo está baixo, a atuação acaba sendo mecânica. E casos que nem do seu Osmar, acaba a gente se perguntar como esses sistemas estão sendo alimentados. Será se há um cruzamento efetivo de dados? Na delegacia, quando a pessoa se apresenta, será se há uma verificação pujante, uma verificação mais efetiva, uma verificação mais altiva com relação às pessoas que estão lá? Eu entendo que não. Qual foi a pergunta que o senhor fez? Como é que está o Osmar? Você tem contato com o Osmar, tem conversado com ele nos últimos dias? O senhor Osmar, ele mantém contato com nós lá do escritório, até para saber os próximos passos que estão sendo dados dentro do processo, que tramita lá no estado do Goiás. Ele está bem,
está se recuperando, na verdade. O sistema carcerário, as agruras do sistema carcerário são muito fortes e causam, sim, sequelas na mente da pessoa. O seu Osmar tem coisas que ele passou na cadeia que ele não quer falar, e ele não vai falar. Ele falou que não vai falar. Outros entrevistadores quiseram saber o que se passa lá, como é que é lá, ele falou, não vou falar. Porque é traumatizante, é aviltante. O ser humano, ele passa a ser objetificado nessa situação. Ele é despersonalizado ali. O seu Osmar estava dormindo no banheiro, na privada, porque não tinha espaço para ficar na cela de uma forma minimamente digna. E aqui no Brasil a gente tem uma das maiores populações carcerárias do mundo, um dos piores sistemas carcerários do mundo. Então o que o senhor Osmar suportou foi extremamente degradante. Ele comenta, vez ou outra, que está atordoado, que não sabe, às vezes ele se vê fora da realidade ali, e está se recuperando a cada dia, tentando se recuperar, né? Vamos ver com o tempo o que ele vai dizer a respeito disso. É isso aí. Hoje nós estamos falando com o advogado Fabrício Martins. É uma maravilha saber que o Fabrício está atuando no direito e atuando de uma forma tão bacana, com um olhar tão voltado para a sociedade. É isso que a gente precisa, um olhar humanizado para essa área que é tão importante para a nossa comunidade de um modo geral. Doutor, nós estamos chegando ao finalzinho do nosso programa, já são 9h22, o próximo locutor já está aqui nos estúdios. Eu queria que o senhor deixasse as considerações finais aqui para a nossa comunidade, para o nosso grupo de ouvintes e deixar o espaço aberto para o senhor voltar aqui. Eu gostei do nosso bate-papo, é importante a gente conversar com pessoas inteligentes. Eu gosto de trazer pessoas inteligentes aqui na nossa programação, porque além de dar um retorno de visualizações na nossa programação, deixa a gente mais feliz, que a gente conversar com gente inteligente é muito bom. Fique à vontade. Agradeço as considerações, esse espaço aberto às considerações finais. Luiz, eu entendo que o advogado é a última barreira entre o Estado e o cidadão. Como eu falei no início dessa conversa, muitas das vezes o advogado ele é mal compreendido pela sociedade. Mas a sociedade tem que entender, as pessoas elas têm que entender que uma advocacia fraca, uma advocacia vassala, faz com que a sociedade fique fraca. Se a advocacia ela está sendo aviltada de qualquer forma, quem está perdendo não é só a classe dos advogados, mas sim toda a sociedade. Porque quem vai conclamar os direitos daquele que está sofrendo represálias injustamente não vai ser autoridades, nenhuma delas, vai ser um advogado. Nas causas, tanto na Justiça Estadual, na Justiça Federal, nos tribunais superiores, quem vai conclamar o direito do cidadão vai ser um advogado. É uma profissão que eu acredito que a gente tem que ter muita vocação nela, tem que ter muito gosto. E eu estou nela por gosto, por vocação, eu amo estar aqui, eu amo ser advogado. É uma das profissões mais belíssimas, na minha visão, é claro. Então, a minha presença hoje e as minhas considerações vai a toda a sociedade araguainense, a todo o Brasil. Lembrar que o advogado é a última barreira. Lembrar que o advogado está para servir a sociedade. Lembrar que o advogado está para assistir os seus direitos e suas garantias. Trouxe o doutor aqui, agora vamos vender o peixe. Doutor, o seu escritório fica onde? Se a pessoa precisa falar com o senhor, como é que faz? Qual os contatos, onde procurar o senhor? Sim, a pessoa pode encaminhar a mensagem diretamente à minha pessoa. O meu contato é 63 981 18 36 15. O meu escritório ele fica atrás do Baroli. Qual é o endereço? Puxa, só um minuto, agora eu não me lembro de qual. Meu escritório fica no edifício Inovare, localizado na rua Buenos Aires, número 331, Setor Iranguera, em Araguaína, Teó. Ah, sim, aqui no Setor Iranguera, aqui próximo do Baroli. Então vai ser aí, você precisou do doutor Fabrício, precisou do escritório do doutor Fabrício, você procura ali na rua
Qual é o nome da rua? Rua Buenos Aires. Rua Buenos Aires, lá no setor Anhanguera. É isso aí, Fabrício Martins, advogado. Doutor, qual é o seu Instagram? Fabrício Fabi Marte. Fabrício Fabi Arroba Marte. Fabrício Fabi Marte. É isso aí. Agora já passou pelas considerações finais, já estamos chegando no finalzinho aqui. O Roberto Carlos está entrando para cantar aqui, para tirar a gente aqui da cadeira, mas quais as áreas que o escritório atua? Criminal. Só Majoritariamente criminal. Tá certo. Alguns casos bem pontuais eu pego na área civil. Mas sim. eu entrei na advocacia para pegar só criminal. É isso aí, pronto. Aqui eu tenho um amigo criminalista, tenho 2 amigos criminalistas. Um eu continuo achando que está entre a gente ainda, que é o Miguel Vinícius, uma pessoa maravilhosa. Foi meu colega de partido, meu colega de militância política. O doutor Miguel Vinícius, infelizmente, nos deixou em 2019, foi um dia muito triste pra gente. E o outro é o Paulo Roberto, também participando de alguma militância política. Hoje ele está mais tranquilo na dele, mas a gente continua ainda dando umas pinceladas na área da política. E agora o doutor Fabrício, vamos engrossar aqui essas barreiras aqui do mundo na luta pelo direito, né? Então é isso aí, doutor Fabrício, muito obrigado pela sua